Bem-vindos! Essa é a primeira aula aberta da comunicação intuitiva, uma forma diferenciada de lidarmos com conversas difíceis e com conflitos. A quem serve a comunicação intuitiva? Eu acho que essa é a primeira pergunta de todos nós. Ela serve essencialmente a pessoas que têm dificuldade de lidar com essas situações interpessoais desafiadoras, que têm convicção que a não violência é um caminho, mas têm dificuldade de aplicar técnicas verbais e de melhorar o relacionamento. Além disso, serve para pessoas que acreditam que o mundo vai além daquilo que a nossa voz alcança, daquilo que a nossa lógica alcança. E a gente tem como perspectiva a aplicação desse conhecimento tanto para profissionais como terapeutas, coaches e psicólogos que utilizam a comunicação como um caminho de melhoria interpessoal, e no apoio a seus clientes nesse sentido, como também profissionais, sobretudo aqueles envolvidos com pessoas, com cuidado a pessoas na área de educação de saúde, ou simplesmente líderes que querem melhorar a sua forma de se relacionar com a sua equipe e entre equipes. E claro, pessoas que sentem o desafio de terem conversas difíceis. E quem sou eu? Eu sou a facilitadora desse encontro. A minha formação nessa área de apoio ao desenvolvimento humano surgiu na área de cuidados paliativos. Eu sou especialista nessa área, doula da morte, coach para a área médica, coach de pessoas que cuidam de pessoas, tenho formação em luto e apliquei isso por muitos anos. E encontrei na minha área, na área de saúde, um desafio muito grande. Primeiro, de me relacionar com pacientes que estão com a fala comprometida, com a comunicação comprometida, e também colaborar para que as famílias, as equipes médicas pudessem se relacionar com menos conflito, encarando as conversas difíceis com mais naturalidade. E aí eu fui atrás de formação nessa área, me tornei mediadora de conflitos, tanto por formações no Brasil quanto fora do Brasil. Também me tornei mentora em comunicação não violenta e adicionei a essa formação tudo que me permitisse ir além da voz, como foi a terapia vibracional, onde eu me formei no Ateliê de Luz, em São Paulo, assim como professora de Kundalini Yoga, para trabalhar nesse campo mais sutil, nesse campo da energia. Essas formações juntas e a prática dela durante os últimos anos me permitiram conceber esse método, o método da comunicação intuitiva. Junto com meu marido, o Elvio, que está aqui na fotinha, a gente tem trabalhado na construção de um espaço que visa não só dar acesso a esse conhecimento, mas também fazer uso da mentoria de IA para que vocês que têm um celular possam realmente estar 24/7 num processo que a gente chama de Long Life Learning, ou seja, aquele espaço em que não importa a hora do dia ou da semana, você possa ter alguma mentoria ou algum acesso a um conhecimento contínuo. Porque esse, gente, é um saber que a gente vai aprender pelo resto da vida, né? Além disso, um espaço para que a comunidade que está atrás desse conhecimento e dessa habilidade conversacional possa se encontrar, trocar ideias, compartilhar momentos intuitivos, desafios nas conversas e assim por diante. Bom, a gente vai começar falando de intuição e eu vou trazer um aspecto inicialmente da intuição. A intuição, ela surge também de um lugar, a gente pensa sempre em intuição de um lugar muito místico ou alternativo, mas na verdade ela surge de algo muito animal e instintivo. Ela está em todas as espécies e ela nos permite ter, como uma aluna mencionou no primeiro encontro que tivemos, acesso a esse passarinho, a essa informação que passa rápido e que te deixa
algum conteúdo, um conteúdo que pode ser para ter acesso a algo que está se passando ou algo que está pertinho de se passar. É acesso a um conhecimento que está implícito. Ele não está revelado, ele não está explícito, mas a gente sente esse conhecimento, a gente pressente esse conhecimento. Isso está conosco desde a nossa mais longínqua ancestralidade. E não só está nesse instinto que surge dos nossos mecanismos de defesa, mas também daquele primeiro homem que, em torno de uma fogueira, levantou os olhos e observou e contemplou o céu. E se sentiu um com o universo, e se sentiu ampliado, se sentiu com uma consciência maior. Então, a intuição aqui na nossa formação, ela tem esse sentido dual, de ao mesmo tempo trazer algo muito instintivo, muito animal, muito presente na nossa conexão límbica com outros seres e com a vida, assim como a nossa conexão mais espiritual, vamos dizer assim, mais ampliada. É dessa experiência dual que a gente vai falar quando a gente busca trazer a comunicação intuitiva, ok? Então, resumindo, é uma capacidade de compreender, conhecer e prever sem uso de raciocínio lógico ou dedutivo. Muita gente confunde uma dedução com uma intuição. Depois a gente vai olhar para isso com mais cuidado. De acessar esse conhecimento implícito e que não está baseado numa percepção imediata e factual, mas num sentimento, ok? E por que isso é importante? Isso é importante porque estudos antigos, esse é um estudo de 1960, já comprovavam que quando a gente está tentando se comunicar com alguma incoerência entre corpo, emoção, linguagem, a atenção do nosso ouvinte vai focar 7% no verbal, 38% no vocal e 55% no não verbal. Isso me conta que a comunicação intuitiva se passa nesses 93%, naquilo que eu não avalio e recebo racionalmente, mas na minha leitura, vamos dizer assim, intuitiva do que está se passando na nossa comunicação, ok? Comunicação intuitiva é o nosso desenvolvimento nesses 93% de habilidades que a gente passa batido, a gente não se atenta para a importância desses aspectos no que a gente está comunicando e no que a gente está ouvindo do outro. Treinar nessas habilidades, tanto para perceber quanto para escolher a comunicação, é fundamental. E a comunicação não verbal, ela é naturalmente corporal, a avaliação do Mehrabian foi nesse aspecto de olhar a comunicação corporal, mas vocês vão ver que ela vai além da corporal simplesmente, tá? A gente vai então trabalhar a intuição nessas aulas abertas e no grupo de estudos que se formam em torno do colóquio, desse espaço de comunicação intuitiva, não só para fechar acordos, mas a intuição para convencer, para negociar, a intuição para buscar associação, criar alianças, coalizões, e a intuição também para mediar. Esse é o foco do nosso trabalho aqui no colóquio, é utilizar a intuição como base para todas essas modalidades conversacionais. E como é que a gente faz isso? Bom, primeiro se auto-observando. Aonde a intuição entra, se eu, como um ser animal instintivo, tenho certas reações automáticas quando sou confrontado com, vamos dizer assim, situações em que eu estou sendo engatilhado ou sendo chamado na minha conversação. Basicamente, nós temos diversas reações, mas as mais comuns são as reações de fuga diante do conflito e do confronto, as reações de paralisação,
as reações de bajular, né, de tentar adular o outro, e as reações de atacar. Existem, obviamente, outras reações. Eu gosto de colocar outro animalzinho aqui, que é o chimpanzé, porque a gente tem também essa reação de rir, ou de gargalhar, ou de trazer uma piadinha diante dessas situações desafiadoras. Seja lá que bicho nós formos, as reações instintivas, elas só trazem uma informação, elas trazem informação de que eu tenho algo aqui para cuidar, algo para ser protegido. Eu passo por essa reação antes de me conectar, digamos assim, ao meu vínculo intuitivo. Para que eu tenha maestria nessa transição entre como eu reajo às conversas difíceis e aos conflitos e como eu ativo a minha intuição, a prática de ativar a intuição, ela é constante. Então, ativar a intuição transcendente. Você mesmo já deve estar procurando alguns caminhos, como, por exemplo, a meditação, o uso da atenção plena, a escrita reflexiva para fazer esse mergulho em si mesmo, a escuta do seu corpo. Nossa, estou com uma dorzinha nas costas, o que ela está me contando? A leitura de sonhos, o que meus sonhos estão me trazendo do meu inconsciente? A autoconsciência, que é toda essa percepção fina de quando uma voz interna minha está na minha essência, quando ela está num trauma, quando ela está numa reação automática, quando ela está numa crença que não me serve mais. Enfim, a gente vai trabalhar muito nos grupos de estudo essa autoconsciência para essas muitas vozes internas, para encontrar essa voz da essência neutra, aberta, que se conecta com meu poder intuitivo. Eu também ativo a intuição transcendente na quietude, como essa moça aí da foto, observando a natureza, estando conectado com aqui e agora, ou pedindo orientação a algo maior, como guias espirituais, anjos, a sua ancestralidade, ou simplesmente orando, enfim, existem vários caminhos para a gente ativar isso que eu chamo de intuição transcendente. Assim como existem vários caminhos para a gente ativar a nossa intuição instintiva, que é o quê? Essa intuição, vamos dizer assim, do nosso corpo principalmente, e da nossa relação com o conflito e o confronto, tá? A primeira, e a gente vai trabalhar bastante isso nos grupos de estudos, é como a gente desenvolve calibre, ou seja, a nossa potência para permanecer em zonas de desconforto sem que elas engatilhem algo. Ou seja, eu incluo a frustração, eu incluo o desconforto e sou capaz de estar operacional mesmo numa zona de desconforto, em algum lugar que não me deixa bem. É também exercitar a nossa resiliência, a nossa capacidade de nos adequar às situações, de criar disposição. A disposição vem de um centro de força, de ground, de aterramento, que eu utilizo para ter disposição para ter aquela conversa, para ter disposição para ter aquele movimento. E o movimento, por sua vez, intencionado, ou seja, quando eu entro numa conversa, que força eu posso tirar da minha intuição instintiva para que o meu foco seja grande. Você não vê um predador correndo na selva de forma desbaratada. Ele mira uma presa, ele vai até a presa. Essa força instintiva também está em nós. É ela que cria o domínio. Esse domínio ele é feito por palavras também, quando eu dou limites, quando eu aprendo a criar esse campo protetivo, mas também quando eu assento numa presença digna, nobre e poderosa. Por fim, a intuição instintiva ela tem a ver com movimento, ela tem a ver com sair da procrastinação para a conquista de algo que me é importante. Mas não se trata apenas da intuição instintiva de exercitar
a nossa intuição animal de defesa, porque nós somos também seres essencialmente compassivos. A compaixão está na humanidade, está provada até na arqueologia. Foi encontrado um fêmur há mais de 14 mil anos atrás, na Itália, que ele tinha cicatrizado. Ora, para cicatrizar um fêmur quebrado, eu preciso ficar pelo menos 30, 40 dias em total repouso, ou seja, um ser humano cuidou daquele outro ser humano. A compaixão é parte da nossa sabedoria instintiva, intuitiva, de preservação do bando. E por último, o bando, que é o coletivo, é o nosso poder de nos associar e de ativar a nossa intuição para o grupo, para o coletivo. E eu quero sugerir um exercício que eu dou em aula, mas como vocês estão assistindo essa gravação, tentem utilizar um relaxamento e se conectarem a um grupo. Pode ser seu grupo de trabalho, pode ser esse grupo de alunos que está aqui no Colóquia, pode ser a sua família. E eu vou conduzir vocês rapidamente para vocês terem essa pequena experiência. Então, tentem baixar os olhos sem fechar os olhos e ir para uma visão embaçada que concentra aqui no terceiro olho. E durante essa experiência, mantenham os pés no chão, relaxem as costas e pensem num grupo que vocês querem se conectar, o seu bando. Esse bando pode ser um bando de parentes, um bando de colegas de trabalho, um bando conectado aos alunos dessas aulas. E eu gostaria que vocês sentissem a presença desse bando, começando pela ativação da sua intuição transcendente. Então, relaxem, imaginem que tem um scan passando dos seus pés, cobrindo todo o peito do pé, a sola, a batata da perna, a canela, os joelhos. Vai imaginando esse scan subindo o seu corpo, relaxando a musculatura da coxa, das nádegas, do baixo ventre, das costelas, dos pulmões, do peito. Pode movimentar a cabeça um pouquinho. Sente esse relaxamento chegando aos ombros, sinta os ombros pesados, os braços pesados, colocados sobre as pernas, as mãos pesadas. Relaxa também a sua coluna, mantenha ereta, mas relaxada. Deixa esse scan subir pela sua nuca, até o alto da sua cabeça, descendo pela sua face, solta os dentes dentro da boca, a língua dentro da boca, relaxa os olhos. E agora traga para o seu campo a presença desse grupo. Esse grupo específico de pessoas da tua convivência ou dessa aula. E sinta como se uma linha de luz saísse do seu peito e se conectasse a todos eles. E se faça a pergunta de que chega no meu corpo de sensações. Quando eu me conecto a esse grupo, o que acontece com o meu corpo? Tenha simplesmente uma predisposição, uma curiosidade. Não deduza, não induza. Apenas observe. Apenas foque em estar conectado a esse grupo e sinta a presença dessa egrégora e veja o que se passa. E ao sentir isso, respire profundamente, solte todo o ar, relaxa a cabeça, relaxa os ombros. Esse grupo deixou em você sensações. Se eu estou com uma sensação de muita raiva, de um impulso de ataque, será que somos um grupo predominantemente com reações de leão?
Se chegou ternura, será que somos um grupo de cachorrinhos dóceis, amigáveis? Se chegou um aperto no coração, uma vontade de sair correndo, será que somos uma gazela, um avestruz? Se deu vontade de rir, será que somos um chimpanzé? Não necessariamente as relações entre as minhas sensações corpóreas e o que eu deduzo a partir delas são unilaterais, mas elas dão um norte para como essa experiência de sensações físicas está me contando, somando a intuição transcendente e a intuição instintiva que eu aciono para viver essa experiência. Nas aulas que eu dou, normalmente a gente tem uma experiência coletiva de acesso a essa egrégora. Pratique, isso é uma força imensa para você lidar com conversas familiares, com conversas no trabalho, para conversas de equipe, e te empodera a sentir o campo das relações antes mesmo de começar o diálogo. Nessa aula 1, a gente vai trabalhar 3 temas rapidamente para dar uma visão geral de 3 fundamentos. Teremos mais 2 aulas, trabalharemos outros fundamentos, e eu espero que isso colabore para que vocês levem desses encontros algo prático, ok? Primeira coisa, gente, é como a gente percebe o mundo. Ora, a gente percebe o mundo a partir de quem somos, como indivíduos e como coletividade, ok? Como indivíduos, eu gosto de fazer uso dessas palavras do Deepak Chopra, vocês podem ir no Instagram dele, vão encontrar essa fala dele. Nós somos, gente, na verdade, um amontoado de moléculas, e essas moléculas são compostas de átomos, e esses átomos têm mais vazio do que coisa neles, então nós somos essencialmente um amontoado de energia. Mais do que isso, nós trocamos 98% dos átomos que nos compõem a cada um ano. É como se, embora a gente mantenha essa forma aparente, no mundo pequeno das coisas, o nosso corpo inteirinho se renova a cada ano. Além disso, a gente é composto de 60% a 75% de água, e essa água também é trocada a cada 2 semanas, nas minhas trocas de gestão, transpiração, enfim, em todo o movimento. E a nossa pele é trocada a cada 2 ou 4 semanas, ou seja, o que nós somos um amontoado de energia em constante movimento. Além disso, nós somos seres reciclados. O nosso hidrogênio, que forma o nosso corpo, ele foi forjado no Big Bang há quase 14 bilhões de anos atrás. Então, se você olhar o seu corpo agora, existem nele elementos dessa idade. Além disso, carbono, oxigênio e nitrogênio foram forjados na nucleossíntese estelar. A gente pode dizer que somos, em certa medida, filhos das estrelas. Cálcio e fósforo de estrelas hipernovas que sofreram processos de combustão extremamente fortes. Então, com isso, nós estamos olhando a nossa parte física como essa parte altamente reciclada e mutante, assim como a nossa consciência. A gente pode garantir que a nossa consciência é só uma consciência individual, ou quanto a consciência coletiva nos influencia? Quantos dos nossos pensamentos são realmente originais? Exceção ao Einstein, a alguns estudiosos aí que tiveram pensamentos absurdamente originais, a gente pode garantir que a maior parte dos nossos pensamentos também são reciclados. Assim como do que sentimos. É só nós, o nosso indivíduo sozinho, há toda uma influência em torno do que sentimos, da nossa personalidade. Eu não sou mais a Luciane que eu era com 8 anos, nem com 30, nem com 40. A forma que a gente expressa, o estado de ânimo, um dia só, nosso estado de ânimo modifica-se muitas vezes. Tudo isso me conta
que a gente, ao nos encararmos como essa metamorfose ambulante, eu trouxe até aqui a música do Raul Seixas, e ao outro como essa metamorfose ambulante, a gente começa a se imaginar como nós somos voláteis e como nós somos, vamos dizer assim, uma nuvem, uma consciência que habita uma nuvem. Essa nuvem é passageira, ela é uma metamorfose ambulante. E isso me dá o poder de acessar outras nuvens desde um lugar altamente intuitivo, porque quando eu quebro a ideia do outro como inimigo e olho o outro como essa metamorfose ambulante, como eu sou, eu começo a ter possibilidade de estabelecer algum vínculo intuitivo em conversas difíceis e em conflitos, que eu não teria enquanto eu sigo resistindo ao outro, de forma a não desenvolver esse olhar intuitivo. Se eu abraçasse o meu pior inimigo e alguém tivesse um óculos mágico que só olhasse os átomos, eles viriam o quê? Viriam uma única bola de energia concentrada. Porque essa é a nossa realidade, vamos dizer assim, quântica. Para eu desenvolver um olhar intuitivo, é preciso então que eu esteja aberto, amoroso, se possível, não precisa necessariamente estar amoroso, mas estar neutro, estar grato, estar curioso, estar livre, estar vulnerável. É nesse estado de ânimo que o meu olhar intuitivo se torna mais, vamos dizer assim, apurado. E o meu vínculo intuitivo com essa pessoa, esse grupo de pessoas, pode ir do menor vínculo até o maior. Mas se eu estiver nessa condição intuitiva, de abertura, de curiosidade, eu ainda assim consigo estabelecer uma conexão que me dê uma leitura que vá além das aparências, além do que é verbal. E aí, nós vamos falar de um conceito importante, porque quando eu não estabeleço sequer essa conexão de abertura e curiosidade, eu excluo o outro. Quando eu excluo o outro, olha, você é meu inimigo, você não presta, você é o errado, eu tenho dificuldade de estabelecer uma conexão intuitiva com esse outro. Eu excluo ele do meu campo conectivo intuitivo. Se eu, no outro extremo, crio uma conexão tão profunda, que eu sou o outro, eu crio uma experiência de fusão. Essa é a experiência que vem do apaixonamento, de pessoas que você sente assim, nossa, é minha alma irmã. Esses são os extremos. Entre os extremos, quais são os espaços possíveis? No espaço menor, eu sou capaz de mesmo pegar aquele meu inimigo, aquele meu desafeto, e incluir, falar, olha, você faz parte do universo, você é essa massa concentrada de energia, assim como eu sou, e eu sou capaz de te incluir a ponto de ter um mínimo de curiosidade por você. Aqui no meio, eu sou capaz de te acolher. O pessoal que ensina comunicação não violenta espera que, quando fala de empatia, fala desse lugar de acolhimento, de receber o outro com o que o outro tem para te oferecer. E num lugar mais acentuado de empatia, eu tenho a apreciação. Eu não só acolho, mas eu aprecio, eu degusto aquilo que eu estou vendo, com tudo que vem, com a vulnerabilidade, com os acertos, os erros, vamos dizer assim, uma inclusão profunda. E isso é basicamente o que a gente percorre no nosso vínculo intuitivo. Eu posso tanto estar conectado num nível básico de curiosidade, subindo para uma empatia, onde eu consigo ter uma conexão ao que o outro está sentindo, a como as coisas se passam com esse outro, até um nível de conexão profunda, em que eu realmente sou capaz de experienciar a experiência do outro. É o nível, vamos dizer assim, mais top de vínculo intuitivo.
Na prática, a gente não precisa estar em nenhum desses vínculos, a gente cria uma espécie de sintonia fina e eu sou capaz de me sintonizar aqui, ou no meio, ou na fusão, dependendo das circunstâncias. A forma que eu vou aplicar isso é algo que eu vou explicar mais a miúde nos próximas aulas abertas e principalmente no grupo de estudo, nos grupos de estudo do Colóquio, ok? Aqui no centro, gente, já está de boa medida. Se não existe uma versão visceral e odiosa ao outro, o ideal é estarmos aqui na acolha e na empatia. Esse é o lugar mais equilibrado, vamos dizer assim, de uma conexão intuitiva. E a gente vai, então, olhar que numa discussão, se eu estou naquela exclusão ou bem lá embaixo no meu vínculo intuitivo, eu estou normalmente em modo reativo. No modo reativo eu estou em resistência. Resistência gera resistência. Mas na medida que eu caminho no meu vínculo intuitivo, eu vou para um modo onde eu sou capaz de perguntar, onde eu sou capaz de observar, de explorar o que eu estou recebendo do outro, e exatamente porque eu exploro isso desde um lugar neutro, eu sou capaz de usar essa energia do ataque, essa energia da confrontação, através das minhas perguntas, da minha observação, da minha exploração, numa queda do outro, sem machucar o outro. Uma queda do outro desse lugar de ataque. Aikido, que é inclusive o título de uma das obras que serão compartilhadas no Colóquio, que estão compartilhadas no Colóquio, é um livro que eu escrevi, A Arte Aikido de Conversar, que trata de como a gente maneja essa energia para que ela esteja, vamos dizer assim, a serviço do diálogo numa situação de conflito. Eu vou agora fazer uma simulação com vocês, porque eu quero passar, eu espero que essa questão da percepção, a partir dessa visão quântica, vamos dizer assim, uns dos outros, a partir da escolha de estabelecer um vínculo intuitivo, te permita entender como a gente percebe o outro e como a gente se coloca diante do outro. Agora eu vou partir para como eu lido com aquilo que vem do meu inconsciente ou vem do inconsciente do outro e faz parte também dessa conversa e desse conflito. Então eu vou partir para o segundo P, que é o P das projeções. Para isso eu vou ler para vocês um pequeno trecho de um diálogo bastante intenso que tem no filme que eu sugiro que vocês assistam. No momento que eu faço essa apresentação, ele está no Prime, chama Anatomia de uma Queda. E eu quero que durante a leitura dessa discussão simulada, você observe seu corpo. E depois a gente vai trabalhar essa leitura corporal para que você entenda o peso que existe no nosso subconsciente quando a gente participa de um conflito. Uma conversa difícil é esse o exemplo que eu vou dar nesse filme. Lá existe um homem e uma mulher discutindo. Eles têm um filho, o nome desse filho é Daniel. Esse filho sofreu um acidente anos atrás. O homem se sente culpado por esse acidente. E eles estão tendo uma conversa bastante desafiadora sobre a divisão de tarefas. Até aí é a nossa, vamos dizer assim, descrição racional dessa conversa. Agora eu quero que você entre nos aspectos não ditos dessa conversa, ok? Ouvindo o seu corpo e a sua percepção corporal. Então o homem chega e fala: preciso de tempo, não estou falando só de algumas horas, mas de reservar tempo para mim mesmo por todo o ano. Isso não funciona mais para mim. A mulher: então tente se organizar de outro jeito, é você quem tem que fazer isso. Quando ajudou ele com o dever de casa, você não liga para essas coisas, é disso que estou falando. E a mulher: amor, o livro acabou de ser lançado, você sabe muito bem que é só agora.
O homem é sempre só agora. Não importa se você está lançando um livro, escrevendo ou precisando de espaço para descobrir o que escrever. Faz anos que minha vida gira em torno da sua. Não consigo fazer nada com o meu tempo, entende? Não é o meu tempo, é o seu. E a mulher, eu te obrigo a ensinar? Eu te obrigo a ensinar o Daniel em casa? Ninguém está obrigando você, nunca te impedi de ter mais tempo para você. E o homem, isso é sério? Reduzi minha carga horária pela metade para ganhar mais tempo e ainda não bastou. Preciso terminar a reforma e sou eu que resolvo tudo nesta casa. Por que você se recusa a falar disso? Por que não admite que é por causa da nossa divisão de tarefas? A mulher, porque não é. Não te devo tempo nenhum, eu faço a minha parte, não vamos começar a tomar nota de quem faz o quê. Vamos relaxar, eu te amo. Quando você decidiu ensinar o Daniel, avisei para tomar cuidado. É uma escolha linda e generosa e sou grata por isso, mas não é sua obrigação. E avisei que isso te forçaria. O quê? Me forçaria a passar mais tempo com meu filho? Ainda bem que fiz isso. Eu não teria a relação que tenho com ele hoje sem isso. Ah, a relação que eu não tenho com ele, você quer dizer, disse a mulher. Só quero dizer que as coisas podem estar meio desequilibradas entre a gente. Quero que você pense nisso. Por que é tão difícil? A mulher, eu não acredito na reciprocidade em casais. É ingênuo pensar assim e até deprimente. Ao ouvir essas cenas, eu quero que vocês pensem que sensações surgiram em vocês. É uma sensação de angústia, de ansiedade, de pânico, de raiva. Que mecanismos de defesa foram acionados em vocês? Que histórias seus passados e inconsciente trouxeram a partir de ouvir esse diálogo? Há algo que surge aí? Porque isso revela o que eu, ao enfrentar conflitos, ao enfrentar conversas difíceis, projeto que já está em mim. Porque no final do dia ali era só uma discussão sobre divisão de tarefas. Mas quando eu toco essa emocionalidade, quando eu toco essa intensidade, algo de mim se projeta nessa história. E isso pode ou não me causar sofrimento. Assim é como um conflito que eu estou assistindo, assim como um conflito que eu estou vivendo. Os próprios personagens estavam ali trazendo as suas projeções das suas histórias passadas, dos seus traumas, dos seus valores. Observa na fala do personagem masculino o quanto ela estava carregada de um ressentimento por se sentir, de alguma forma, injustiçado. Será que essa injustiça veio apenas dessa situação onde esse homem discutia a divisão de tarefas com a esposa, ou é uma história muito mais antiga de se sentir injustiçado ou abusado de alguma forma? Na prática, gente, é como se um conflito tivesse duas camadas, uma camada aparente e uma camada transparente. Na camada aparente é onde a gente está verbalizando a conversa. E eu quero incluir aqui que uma conversa pode acontecer pelos sinais, vocal, pela mímica. É uma conversa e é aparente nesse âmbito. Mas embaixo dessa conversa existe um conteúdo que normalmente é maior do que o conteúdo aparente, que são as nossas projeções. Existe um filósofo indiano que eu gosto muito, ele chega a declarar, que é o Kamurati, ele chega a declarar que essas projeções elas vêm de um lugar tão profundo que ele até acredita que não existem conflitos. Conflitos são só ilusões onde a gente projeta os nossos conteúdos emocionais, as nossas feridas, as nossas
os nossos traumas. Quando a gente começa a enxergar essas projeções, a gente começa a enxergar o quanto a nossa atuação intuitiva ela pode se beneficiar numa conversa difícil quando eu posso estar aqui conversando no nível da superfície sem perder o meu olhar para o nível profundo das projeções que ambos, não só eu, mas o outro, estão trazendo para essa conversa, para esse conflito. E eu posso não saber exatamente o que se passa comigo ou o que se passa com o outro nesse plano transparente das projeções, mas eu posso intuir. E boa parte dessa formação dos grupos de estudos no Colóquia, e um pouquinho eu vou passar nessas 3 aulas abertas, diz respeito a como eu apuro a minha intuição para enxergar as projeções, sem que seja um julgamento ou uma dedução jogada sobre o outro ou sobre mim mesmo. Para a gente fazer isso, eu preciso não só fazer aquela sintonia fina que a gente falou, desde a inclusão até a fusão, passando pelo acolhimento e apreciação do outro, como fazer isso também por mim mesmo, também reconhecendo as minhas vozes internas que estão presentes nessa conversa. Porque às vezes e com frequência, injustamente, a gente imputa ao outro uma questão que precisa ser resolvida lá embaixo, dentro de nós. Então, a autorresponsabilidade de qual conteúdo a gente está trazendo para essa conversa difícil, ela é tão ou mais importante do que a conversa em si. Infelizmente, e eu espero estar ajudando a complementar isso, a maior parte das formações nas modalidades conversacionais, como CNV, mediação, negociação, associativismo, elas não trabalham nesse contexto da transparência, elas só trabalham no contexto do que é aparente, que é a comunicação verbal. Sendo que, no meu entendimento, e as pesquisas provam, a maior parte do conteúdo está aqui, ele não revelado. Qual o nosso papel na comunicação intuitiva? Revelar o não revelado, porque quando ele recebe nome, quando ele é nomeado, quando ele é reconhecido, ele é tratável. Mas enquanto ele é um jogo de esconde-esconde, né, que nenhum de nós vê ou não reconhece, a gente parece que está tendo conflito nessa camada de cima, quando o conflito, na verdade, está na camada de baixo. E aí entra o meu terceiro P da aula de hoje, que são os pensamentos. Quando eu estou lá em cima e o meu pensamento é verbalizado, ele sai na forma de palavras. Mas existe, e isso é intuição, cabe à intuição mapear, clarificar e dar nome, muitos pensamentos sem palavras que estão na camada de cima, expressos no vocal, no não verbal, e ocupando 93% da conversa aparente. Então, reparem que é só naquele 7%, naquele pedacinho, que eu tenho as práticas conversacionais correntes. Aonde a comunicação intuitiva vai trabalhar? Ela vai trabalhar nesses 93% que aparecem na superfície e naquele bolão enorme que está lá embaixo das minhas projeções e das projeções do outro que não estão na superfície, que não são aparentes. E com essa diferenciação, eu consigo dar para vocês o contexto no qual a comunicação intuitiva se estabelece e qual o nosso campo de trabalho. Sim, a gente vai usar as palavras, sim, a gente vai considerar as metodologias tradicionais de CNV, de mediação, de associativismo, enfim, tudo que tem aí no mercado, mas a gente vai acoplar a essas tradições conversacionais aquilo que é intuitivo, aquilo que é não palpável e que ainda assim tem uma influência cabal, gigantesca sobre o resultado de como tratamos conflitos
e conversas difíceis, ok? Eu termino então essa apresentação trazendo uma frase de John Paul Lederach, que para mim, na cultura da paz, é uma pessoa valiosíssima nessa visão sistêmica e intuitiva. E ele diz: para achar a alma, precisamos ir ao cerne, precisamos ir às vozes por trás do barulho, precisamos sentir os ritmos que continuam a passos firmes, apesar da cacofonia. Eu espero que essa aula tenha contribuído e deixado um espaço de valor para vocês. E nos sigam por aqui, vamos fazer desse projeto um espaço para que essa comunidade que busca esse lugar para além das palavras possa encontrar o seu espaço de crescimento pessoal. Um prazer estar com vocês e até a próxima aula.